E aí, tu disse que nas suas ações ali, né, você não se arrepende de nada, né? Mas de repente faltou alguma coisa, a comunicação talvez com o povo, com a imprensa, ou talvez a imprensa não queria ter uma Eu comunicação acho com que a você. imprensa não queria ajudar, porque a gente fazia uma coletiva de imprensa elucidadora, queria elucidar ao máximo, era bem elucidativa, e aí depois você ia ver os jornais Só tá. de rede e eles distorciam o que a gente falava. Distorciam. Então, houve a falha de comunicação. Por exemplo, eu te falei da medicina baseada em evidências. Com quem eu aprendi isso? Com os médicos que são pesquisadores, que estavam lá conosco. Eu ouvia todo mundo. Eu ouvia desde o especialista em gestão, estava trabalhando para poder elaborar um contrato, a parte jurídica da Conjur e outros, né? A parte de análise de riscos da nossa diretoria de integridade. E ouvia os médicos também, os pesquisadores, os cientistas, os doutores que trabalham conosco, não doutores médicos, doutores de doutorado, etc., né? Profundos conhecedores de diversos temas. E tudo que era possível, a gente fez. Então, eu falei da medicina baseada em evidências. Porra, por que crucificaram o tratamento? Qualquer doença, ela tem que ter um diagnóstico, tem que ser diagnosticada. Quando diagnosticada precocemente e tratada o mais cedo possível, a chance de curar o paciente ou de ter menos sequela é muito maior. Então, por que a imprensa combateu tanto isso? E eles começaram a perseguir os médicos que faziam qualquer tipo de tratamento. A gente não estava falando que tinha que dar medicamento A ou B, a gente estava falando que o paciente deveria procurar o médico. E o médico, de acordo com a anamnese, com a análise que ele fizesse do paciente, ele poderia sugerir um tratamento off-label, que está previsto na Carta de Helsinki, como eu falei, e, sugerindo esse tratamento, ele poderia esclarecer o paciente das possíveis interações daquele uso daquele medicamento e o paciente teria que aceitar. Ele poderia não aceitar também. Eu corro esse risco, então eu não quero. Ou seja, está tudo previsto. E aí esse pessoal começou a ser demonizado. E muita gente, talvez por causa disso, por causa da imprensa, porque ela ficava falando que era sem evidência científica, mas era com evidência observacional, talvez muita gente tenha morrido em casa. Eu, quando tive Covid, aconteceu uma coisa curiosa comigo. E eu entendi o que era, que eu ouvi alguns cientistas falando, a hipóxia alegre. Hipóxia é falta de oxigênio no cérebro. Falta de O2. Pressão de O2 cai, seu alvéolo não consegue absorver o O2, não consegue jogar sua corrente sanguínea e, em consequência, para o cérebro. O que foi que aconteceu comigo? Eu tive Covid, comecei a ter febre, aquelas sintomas, né? Cada pessoa tem uma reação um pouquinho diferente. Fui no médico, fiz o PCR e ele me mandou voltar na sexta, porque ela tinha uma fase viral e tinha uma fase inflamatória que vinha após a fase viral. O médico me mandou voltar na sexta-feira, acho que eu tinha ido na segunda, acho que eu comecei a passar mal no domingo. Eu voltei no hospital porque o médico mandou voltar. Eu não estava passando mal. Cheguei no hospital, botei o dedo no oxímetro, tava baixo pra caramba. Aí fizeram a gasometria, que é pegar o sangue da sua artéria, que tá debaixo da veia. As que ficam fora são as veias, né? Que é o sangue venoso, que já pegou oxigênio e tá levando o CO2 de volta pro corpo. E as artérias que têm maior pressão, que é que leva o sangue, elas ficam dentro do nosso tecido. Aí pega dentro, por isso que ela dá um pouco esse exame. Aí faz a gasometria, que é medir o oxigênio direto do seu sangue. Aí tava, o dado que eu me lembro, estava em 70, me mandaram fazer a tomografia, estava com 25 a 50% do pulmão tomado. Já me meteram no oxigênio. E eu não estava me sentindo mal. Eu estava mal, senão não tinham me dado oxigênio, mas eu não estava me sentindo. Era numa dessa que a pessoa morria dentro de casa. Em casa, ou quando começa a sentir mal. Quando eu começar a sentir mal, né, já tá já era para ser 75. entubado no hospital. Já era. Porque botaram oxigênio e eu fiquei com o catéter, com oxigênio, 2 dias. 3, sei lá. Fiquei. Então, essa doença, ela é complicada. E se eu fosse esperar passar mal, que às vezes a gente fica, não tá doendo tanto, vou esperar mais um pouco e tal, e aí que vai. Né? Sim. Com a minha gastrite mesmo foi assim. Então, foi demonizar o tratamento. E aí a medicina baseada em evidências
ela chegou com essa observação, observacional. Você sabia que o Viagra foi descoberto assim? Viagra era um medicamento para outra doença, né? para câncer, se eu não me engano. O médico estava me explicando, eu não me recordo agora. E eles descobriram que quando tomava o Viagra estava causando priapismo. Estava dando uma paldurecência. Aí eles, opa, tem um efeito colateral interessante esse medicamento. Aí foram Mas como é que é o estudar. nome técnico? Eu acho que é. Eu acho que é priapismo. Você fica, né? Acho que é isso. Não me recordo aí. Se eu estiver falando besteira, me desculpem, por favor. Mas ele dá. Todo mundo entende. Né? E aí, ajudou um monte de gente aí. Mas foi baseado em evidência. O remédio não foi feito para isso. Foi feito para outra coisa. Então, você queria. O médico, o que o médico queria fazer? Ele queria salvar vidas. Né? A gente estava falando. O que nós sempre defendemos foi a autonomia do médico. Não foi medicamento A ou B. Se o médico quisesse te dar Novalgina, toma Novalgina. AS, sei lá. E o medicamento que mais foi falado é o que mais se apresentava como opção pelos médicos. E eu até ouvi dizer agora que tem outras pesquisas que estão confirmando a evidência. Mas aí a imprensa fazia questão de dizer que não tinha evidência científica. Sem comprovação científica. Isso aqui. Né? Lamentável. É lamentável porque, assim, hoje, quem reclama da imprensa são os que apoiam o Bolsonaro. Mas outrora era quem apoiava o PT. A imprensa brasileira tem como tradição, como cultura, bater em governo. E qual o motivo que faz isso? Qual é a motivação? Se é para aumentar a barganha dela, se é para aumentar o poder com o governo. Mas assim, os caras trabalham contra o país, porque eles vivem causando caos. E eu acho que o profissional de comunicação ele tem que ter o compromisso com a verdade e com o esclarecimento. A gente estava elogiando aqui, você falou do combatente lá que foi lá para a Ucrânia, mas eu aproveitei para elogiar o correspondente de guerra. Ele vai lá para buscar mentira, vai lá para buscar a verdade e se expõe a alto risco. Então, eu acho que os nossos profissionais de comunicação, eles têm que ter o compromisso com a verdade e o compromisso em levar o esclarecimento para a população. Senão, a profissão não tem do que ser. Como o médico tem o compromisso de salvar a vida, de trazer conforto, de minimizar o sofrimento do paciente, né? E quando eu falo isso, não quer dizer que isso não tenha um valor social e que não seja importante. O governo merecer, bata no governo, mas não como pauta, como linha editorial, somente de estabilizar o governo. Porque estabilizando o governo, quem ganha? Assim, todos perdem. Todos perdem, entendeu? E você desinformando a população, será que morreram? E quantas pessoas morreram porque ficaram em casa? Ou porque, não quero saber desse remédio não. Mas eu nem falei qual é o remédio que eu vou te receitar. Isso. Pô. Não, é isso. Tem que procurar um médico. Aí tem outra coisa, né? Pessoas de um grupo, de um aspecto político, que seguiu uma linha, talvez morreu porque não aceitou a medicação. Que o médico quis receitar que poderia ter salvado a vida. Mas essa medicação é a medicação de quem apoiava o governo. Mas não eram só uma, eram várias. Não, mas você tá entendendo? Assim, ficou isso, pô. E aí essa comunicação certamente atrapalhou demais. Isso me traz tristeza, só isso. Sim. Não te dá nenhum tipo de alívio porque não o resultado que você queria. Contudo que você se esforçou aí fazer uma campanha de desinformação. Sim. É isso.